Fala, galera do canal! Ó, hoje a gente vai fazer a avaliação da Isa, tá? É a primeira vez que ela vai treinar comigo, então a gente vai fazer a avaliação de dobras cutâneas para descobrir o quanto do peso dela é gordura corporal e o quanto é peso magro. Lembrando que peso magro não é músculo, é tudo que não é gordura. Mas isso é importante para você que está começando agora o processo de emagrecimento, por quê? Às vezes se guiar só pela balança vai fazer você ficar confuso. Pesou, não mudou nada. Ah, então tem que comer menos. Não, você pode ter perdido gordura e ganhado músculo. Então, todas essas avaliações, principalmente feitas a cada 30 dias, permitem que você tenha a noção real de como está seu progresso. Se você está perdendo gordura, se está perdendo músculo, se está ganhando gordura, se está ganhando músculo, e aí você vai moldando as calorias da dieta e até mesmo o cardio de acordo com os resultados. Então, hoje a gente vai ver o percentual de gordura. Eu sempre costumo fazer de olho primeiro. Eu acho que você deve estar próximo aí de 28%. Você já fez alguma vez com adipômetro? Já fiz. Deu quanto? Deu 15. 15. Vamos ver. Bora! Você tem quanto tempo ali de... Vem pra cá, pô. Fica de lado. Quanto tempo você tem dessa última avaliação? 2 meses. 2 meses. Então, não... ou eu tô muito errado ou eu tô muito certo. Mas você fez adipômetro ou fez bioimpedância? Foi adipômetro. Top. A maior parte da gordura do seu corpo tá da cintura pra baixo. Tá, na perna aqui eu tenho lipedema aqui na lateral. Tem lipedema? Ó, então Tem. aí, ó, já é o primeiro ponto. O lipedema... O que é o lipedema? É um acúmulo excessivo, suprafisiológico de gordura por causa de uma desregulação hormonal, linfática, que faz com que a gente tenha, por exemplo, você tem os sintomas clássicos da lipedema, que é edema na perna, por exemplo, qualquer coisa que você bate, você começa a se machucar. O retorno venoso, ou seja, por exemplo, a gente pressiona, demora mais para o sangue voltar para a região. Dores, você sente dores nas pernas, não? Bem pouco, mas Agora às você vezes já na hora treina, de né? dormir, assim, dá uma sentida. E aí, a maior parte de acúmulo, e o lipedema ele pode ter acúmulo em vários lugares, tá? A gente tem graus diferentes, acúmulos em lugares diferentes. Tem gente que tem muita gordura na panturrilha, tem gente que é só na coxa, tem gente que é coxas e panturrilhas. Então, vários tipos de lipedema. É importante você procurar um médico para um diagnóstico bem feito, porque todo mundo hoje em dia se diagnostica com lipedema e às vezes é só sobrepeso, tá? Da mesma forma que a gente pode ter uma pessoa com lipedema sem sobrepeso. Já viu? É bem comum. O meu é mais no posterior aqui da coxa, ó. Beleza, vamos lá. Qual a sua idade? 25. 25 anos, sua altura? 1,57. Beleza, vamos lá. A gente vai começar fazendo as medidas de perimetria, que são as medidas de fita mesmo, tá? Primeira medida, a gente chama de medida de ombros. Qual é o objetivo? Baixo o braço é pegar toda a extensão do corpo por cima dos braços mesmo. Porque aqui a gente vai ter a real noção do quanto está crescendo também os ombros dela. Se a gente pegar por baixo, a gente tem uma medida de tórax. Então aqui deu 108. Aí a segunda medida, que é a medida de tórax, ela levanta os braços. Levanta os braços, aí a gente passa a fita por baixo. E aqui a gente tem a medida do tórax sem a influência dos braços. Aí, sobe, baixa. Pode baixar os braços agora, baixa normal. Ó, 91. Então, a diferença entre um e outro é justamente o volume que ela tem de braços. Isso, por exemplo, eu quero saber se eu estou ficando mais com os ombros mais largos. A melhor medida é por cima, cresceu 2 centímetros, mas o peitoral não cresceu nada, a gente sabe que foi os ombros. Se eu fizer uma medida só, eu não tenho um parâmetro do porquê tudo cresceu. Entendeu? Por isso que é tão legal detalhar. De lado agora. A gente mede sempre apenas o lado direito de perimetrias, de dobras, mas perimetria a gente pode fazer dos dois lados. Porque é bem comum as pessoas terem membros de tamanhos diferentes. Beleza? 15. Braço eu pego sempre relaxado. Então, 29. De lado para mim agora. De frente para mim, desculpa. Bota as mãos para frente. Aí a próxima medida a gente chama de cintura, tá? Por que cintura? Porque não é o abdômen. A gente pega a região onde tem a menor circunferência do abdômen. Então aqui, ó, 66. E a segunda é em cima da cicatriz umbilical. Aí realmente essa medida a gente chama de abdômen, tá? E aqui a gente tem 68. Então cintura 66, abdômen 68. A composição física da Isa, por exemplo, se a gente fosse falar de qual categoria se ela fosse competir, fica de frente. Ó, a gente tem,
Olha que legal. A gente tem uma cintura mais larga. Cintura. Aqui, ó. Uma cintura mais larga. Quer dizer, desculpa, um quadril mais largo. Ó, quadril mais largo. Só que a gente tem uma cintura mais fina. Então, essa diferença aqui, ó, que faz um triângulo invertido, é perfeito para a categoria wellness. Se você conseguisse secar bastante e ganhar volume, o seu quadril mais largo, a estrutura óssea, permite que você seja um excelente wellness. Se a gente fosse falar, vamos ser uma biquíni, ia ter que serrar metade do quadril dela aqui. Beleza? Beleza. De frente. Pé direito na frente. Aí a gente pega o meio da coxa dela, medida medial. E aí aqui a gente tem 63 de coxas. De frente para mim de novo, junta os pés bem juntadinhos assim, ó. Levanta os braços para frente. E aí a gente pega a medida de quadril. 105. Beleza. Então, aqui pegamos as principais perimetrias, tá? Agora a gente vai pro adipômetro. O adipômetro, o objetivo é descobrir o quanto, ó, essa dobra de gordura tem de espessura em milímetros. E aí a gente pega 7 pontos do corpo e isso vai dizer onde cada um dos pontos tem mais, menos gordura. E a média desses 7 pontos vai dar o percentual de gordura corporal. Beleza? Então vamos começar por cima. Bota a mão aqui. Desculpa, peguei do lado esquerdo. Aqui. 3 centímetros. Peraí. Ai. Tira a mão. Beleza. Treze. Geralmente, nas dobras, a gente só pega o lado direito porque a diferença entre os dois lados é muito pequena. Então, não precisa fazer os dois lados. Mas, ó, ali, de um lado deu 14, vamos fazer desse lado aqui. Esse lado deu 15. Então, 13, 15. Beleza. Segundo ponto. Lado direito aqui. Assim. Segundo ponto, a gente chama de peitoral. Pegamos 3 milímetros aqui. Novamente, olha pra frente. Esse ponto não é um ponto que você tem muita gordura. 7 milímetros. Agora, linha axial média. Você bota a mão no ombro oposto. Levanta o braço. A gente pega aqui no meio do externo. Traça uma linha reta e pega aqui na região axial média. Então, vocês percebem que essa diferença de cintura e quadril que ela tem é muito também porque a desproporção de gordura no corpo dela é muito alta. Pra você ter ideia, aqui ela tem 7 milímetros de gordura. Aqui ela vai ter próximo de 40. Pode ter certeza. Mantenha aí. Agora a gente vai pegar linha suprailíaca. De frente para mim. Linha abdominal. E aqui já começa a subir um pouquinho mais também. 12 milímetros. O percentual de gordura realmente vai dar mais baixo. Justamente. Minha gordura é tudo na perna. Da cintura para baixo. Sai um pouquinho da máquina. Aí. Pé direito na frente agora. Sem forçar? Sem forçar. Peso do corpo na perna oposta. Então vocês veem como o lipedema ele acaba enganando o quanto parece que você tem de gordura. Por quê? Porque esse acúmulo anormal na região da coxa dela faz com que a gente tenha um percentual que parece muito mais alto visualmente, mas quando a gente faz as medidas, ele não é tão alto assim. Ó, lembra que eu falei que era quase 40? Quanto deu? 33. 38. Então, é uma discrepância muito alta
para o resto do corpo. Beleza, 38. De lado agora. Ó, nessa região. Essa região não é uma região que a gente faz para o cálculo, mas ó, 54,5. Então são os pontos reais onde a gordura corporal dela de fato é afetada pelo distúrbio endócrino fisiológico do próprio lipedema. Beleza? Quanto você está pesando? 68, 69. Então vamos pesar lá. É. Vamos com nós. Porque como tem 2 meses que eu não faço avaliação, aí tem que ver como que... Por quê? Por que o peso é tão importante? Porque ele que vai definir, desse percentual de gordura que a gente acha, o quanto é gordura em quilos e o quanto é em músculo em quilos. Filma aqui pra galera o peso. Perdi. 66,45. Então, por exemplo, se ela tiver 10% de gordura, a gente sabe que são 6,6 quilos. Se ela tivesse 20%, a gente saberia que seriam 12 quilos de gordura. Por isso que é importante saber o peso corretamente na hora de fazer a avaliação de composição corporal. Bora lá. 66,4, né? 45. 66,4. Então, ela tinha dito que a última avaliação deu 15. Aqui deu 20,3, tá? Então, o que é que eu falei para vocês? Engana a aparência. Por quê? Porque o lipedema direciona muita gordura para um ponto específico. Só que o percentual de gordura são 7 pontos. Se você tiver 2 pontos altos e os outros baixos, tende a cair. Mas visualmente, tanto o aspecto de mais flacidez, de mais estria, celulite, o volume faz, nossa, não, deve ser maior no corpo inteiro. No caso, você olha para ela e fala, não é possível que ela tenha 20. Tem 20 porque o lipedema faz com que em outros pontos ele esteja muito alto. Então, corrigindo os fatores, principalmente fisiológicos da doença, seu físico vai ficar cada vez melhor. Beleza? Ó, 20,3 de percentual de gordura, 13 kg de gordura, 52,8 de massa muscular, tá? Para você ver que, a partir de agora, então qual o objetivo dela? É fazer um déficit calórico controlado. Você não pode fazer déficit calórico extremo, fazer muito cardio, porque tudo isso é indutor de inflamação. E uma das características mais claras do lipedema é a inflamação. Então a gente tem que trazer o treino e a dieta para uma situação anti-inflamatória, para ajudar nisso, porque senão piora, tá? Então, basicamente, é continuar seguindo a dieta, fazer os treinos que a gente vem fazendo, e vocês vão ver que na próxima vez que a gente fizer a avaliação, esses percentuais vão estar mais baixos. Mas é muito importante para ela também, durante todo esse processo, ganhar massa muscular. Agora eu quero saber de você. Você faz avaliação constantemente antes de trocar seus treinos? Se você não faz, a partir de agora, peça para o seu treinador fazer, peça para o seu nutricionista fazer, porque isso aqui é o que vai guiar. Você vai secar, você vai crescer. Quantas calorias você está comendo agora? 1.500. 1.500, ó. Vamos fazer aqui uma estimativa, tá? É Ó, 2,2 de proteína. vê que legal. A gente tem um gasto calórico médio para ela. Quantos dias na semana a gente está treinando? Mulher, 6. percentual de gordura 20%, idade 22 anos. 25. Opa, desculpa, 25 anos. E treina 6 vezes na semana, sendo 3 vezes perna, né? Aham. Perna com match de 5 e 3 vezes na semana um match de 4. A gente tem quanto de cardio todos os dias? 30 minutos todos os dias. E o cardio são 30 minutos, Vezes 6, um dia de off. 6 vezes na semana, com os batimentos entre 120 e 140. Qual seria o gasto calórico médio de cada dia? Vamos ver. Ou seja, eu quero saber qual o impacto disso que ela faz no gasto calórico final do dia dela. E aqui, ó, ele começa a calcular, né? A gente está fazendo aqui as estimativas e a gente vai descobrir o quanto isso gasta de calorias por dia. Supondo que são 52 kg de peso magro, ele faz a tabela, taxa metabólica basal 1.493. E está aqui a taxa metabólica basal é 1.493, ou seja, exatamente o que você come. Então, sem levar em consideração o quanto você gasta, a sua dieta já estaria com o mesmo valor do seu metabolismo. Ou seja, com certeza você tem déficit calórico. Levando em consideração o que você faz do treino, total de exercícios, seria
um total de 2.438, tá? Então, a gente pega taxa metabólica basal mais gasto com exercício, o gasto médio diário dela, assim, a gente tem ali 1.840 calorias. Se você está fazendo uma dieta de 1.500, quanto de déficit de gordura a gente está fazendo? 300 calorias por dia. Então você consegue entender que é assim que o treinador e o nutricionista pensam um processo de emagrecimento. Ah, Luiz, eu vou comer 1.000 para ser mais rápido? Não, não é assim que funciona. Já está numa condição de déficit calórico, já é muito bom para emagrecer, então não precisa fazer mais que isso. Quando o peso começar a estagnar, talvez a gente possa aumentar o cardio, ou então reduz um pouquinho a comida, mas não é quanto menos comer melhor. Eu espero que você tenha entendido isso. E se você quer ter esse tipo de acompanhamento, entra no time. Porque aí você usando o cupom da Isa, qual é o seu cupom? Barbosa. Você tem desconto para entrar na consultoria e vai ter todo esse acompanhamento de treino para você resolver os seus problemas, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa muscular, enfim. É isso. Isa, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e acompanhe. Porque agora vem um treinão aí com a Ana, que é o treino com a menina que mais emagreceu nesse canal e que vocês adoram. Então vou colocar a Isa para treinar com a Ana hoje e vocês vão acompanhar tudo. Beleza? Consegui? Eu acho que vai. Tamo junto!